5 de novembro de 1980. Vou fazendo gravações e, ao mesmo tempo, eu percebo que, na verdade, eu escrevi demais. Eu fui fazendo anotação de projeção astral, todo dia eu fazia anotação, todo dia eu fazia anotação. No fim, eu perdi um monte, né? Porque você vai fazendo aqueles blocos imensos de papel. Algumas eu acho ainda, mas a maioria delas foram perdidas, né? E isso aí para mim é meio triste, né? Mas eu acho que quando você faz uma coisa com bastante convicção, com bastante determinação, você consegue lembrar até os detalhes mínimos da coisa, né? Isso para mim tem sido importante. Mas essa projeção astral é uma projeção astral interessante, porque eu caminhei até a cama, né? Aquela cama que eu já citei várias vezes nos vídeos, né? Deitei do lado, olhando a cama assim de frente do lado esquerdo, né? Deitei do lado esquerdo e levei mais ou menos 15 segundos para sair do corpo. Sabe que eu acho às vezes que eu posso sair mais rápido, né? Algumas vezes eu estava deitando e já estava saindo do corpo, mas isso me deixa um pouco... Caramba, por que eu não simplesmente não saio, né? E fico à vontade, né? Mas eu já fiz coisas que foram bastante interessantes e verdadeiras. Então, eu deitei, passei por aquele processo todo, né? de relaxamento, né? Respirei um pouquinho só, e já comecei a sair, e conforme eu fui saindo, eu fui vendo um monte de luzes azuis. Isso é uma coisa que eu vejo de vez em quando, mas dessa vez elas eram muito fortes, as cores. Eram como se fossem bolas coloridas flutuando, né? E eram azuis. E de um azul com um brilho assim fantástico, né? Que eu fui saindo, eu fui vendo aquilo, eu falei, caramba, onde eu estou saindo, na verdade, né? Mas eu percebi que eu estava no meu próprio quarto, né? E aquelas luzes ficavam circulando no ar, flutuando, né? Algumas subiam, outras desciam, mas todas elas ficavam dentro de um espaço de proximidade. Mas eu fui saindo, fiquei olhando para elas, passei o teto da casa, elas passaram comigo também o teto, e eu falei, epa, será que eu estou sendo amparado por alguém, né? Fui saindo, aí eu subi os 300 metros e essas luzes, elas estavam ao meu lado. Eu falei, isso é demais. Eu achei que deveriam ser consciências muito evoluídas, achei, né? Nas outras vezes que isso aconteceu, eu não conseguia pensar direito o que seriam, né? Mas fui saindo, 300 metros de altura, me desloquei rumo à Sharp, que era uma empresa que eu atendi durante um tempo. Fui até a Sharp, cheguei na Sharp, olhei à distância para o local onde eu tinha visto discos voadores, mas eu não vi nada, não vi nenhum equipamento voador, não vi nada. Mas aí eu olhei para o lado do rio Amazonas, na altura que eu estava, dava para ver uma parte do rio, sabe? E eu falei, caramba, isso é uma experiência maravilhosa que a gente tem, né, de poder sair fora do corpo físico, andar por vários locais e descobrir coisas que a gente acha que são fantásticas, né? Nesse meu deslocamento, essas bolas azuis, elas foram aumentando de tamanho, sabe? Eu não sabia por que isso acontecia, mas eu fui no lugar que eu estava, olhei para o rio Amazonas e depois eu comecei a retornar para minha casa lentamente, né? Fui vendo a cidade inteira, fui lentamente andando por lá. Só que antes de eu sair, eu lembro que tinha um lugar que era acho que era a bola da Suframa que chamava, né? Que o Papa tinha feito uma palestra lá, uma época, né? Mas eu passei por lá e fui direto para minha casa. Cheguei na minha casa a uns 300 metros, mais ou menos, de altura, né? As bolas estavam à minha volta. Eu comecei a ver que algumas ficavam meio amareladas. Eu achei engraçado aquilo, né? Mas elas tinham aumentado de tamanho também,
E para mim estava um negócio super engraçado. Conforme eu fui descendo, elas foram mudando de cor, sabe? E ficaram de uma cor meio violeta, né? De várias cores elas ficaram. E eu desci no corpo. Quando eu desci no corpo, eu percebi que eu estava chegando no corpo e elas estavam maiores, estavam bem grandes. Aí eu entrei no meu corpo, levantei e falei, agora eu vou escrever o que eu vi. Só que na hora que eu fui escrever, várias consciências se apresentaram. Consciências assim que eram muito bonitas, muito simpáticas, né? Eu fiquei super feliz com isso. Falei, caramba, isso é uma maravilha, né? Aconteceu uma coisa dessas na vida da gente. Daí eu fiz a anotação, né? Anotei tudo, anotei as consciências, cada uma apresentava uma flutuação de cor. Umas eram mais azuis, umas eram mais violetas, sabe? E eu fui anotando, né? Mas elas desapareceram e eu terminei minha projeção por aí mesmo. Então, é isso.